Oi para você que está aqui com a gente de novo. Essa quinta-feira, nossa última quinta-feira do mês tão especial, que é o nosso Clube do Livro. E hoje a gente vai falar das coisas que você vê, que você só vê quando desacelera. Então eu sou a Thaís Salã, sou psiquiatra. E eu sou a Daniela de Oliveira, sou psicóloga. Você está no tempo próprio no Clube do Livro. Exatamente. Esse livrinho, coisa mais linda. A capa é linda, né? Todo bonitinho. Fofo. Ele é fofo. E eu falo que só o nome dá um respiro pra gente, né? E chama atenção, né? Porque Chama atenção. ele fica quando você vai numa livraria, ele geralmente fica assim, naquelas gôndolas, quando você está indo para pagar. É. Porque ele chama atenção. Ele chama atenção. E quando você lê o título, você já dá uma respirada, né? Você olha, você para, você já desacelera só de ver a palavra. É aquela coisa dos nossos neurônios, como nossos neurônios vão funcionando, né? A gente vê algo e a gente faz em nós sem ao menos se dar conta. A palavra desacelera, você para um pouco, é um momento de que dá um choque, porque eu acho, não é que dá um choque, mas dá essa dissonância com o ritmo que a gente vive cotidiano. Uhum. E aí, quando a gente tem essa dissonância, você faz uma pausa. É muito interessante mas é muito legal a gente conseguir sentir, perceber. Isso. E eu gosto dessa coisa, não sei você, mas eu gosto que às vezes a gente para perceber essa importância, né, que as pausas têm de estender o tempo, da gente poder saborear as palavras, entender como é que a palavra toca a gente, né? Como é que aquela palavra ressoa, me afeta de alguma maneira. Então, eu gosto de autores, às vezes, né, Heidegger, essas coisas que eles falam tanto dessa importância da linguagem, que a linguagem também é afeto e que quanto mais rica for a linguagem, a variância de linguagem que a gente tem para expressar algo, melhor a gente consegue nos expressar a partir da nossa experiência. Sim. Né? E aí, ele fala um tanto disso no livro. Ele fala, né, e quem escreveu esse livro foi o Haemin Sunim, e ele é um mestre zen budista, né, da Coreia do Sul. Ele fez um baita sucesso lá na Coreia do Sul, porque ele entrou nas mídias sociais e aquilo que ele escrevia começou a gerar impacto nas pessoas, e as pessoas começaram a procurá-lo. E também uma pessoa super estudiosa, foi para os Estados Unidos, fez mestrado, pós-doutorado, enfim, tudo, né, lá nos Estados Unidos. Ele é professor universitário, né? Ele é professor universitário. Então, ele escreveu esse livro a partir das experiências dele, junto com a sabedoria adquirida, junto com o conhecimento, né? No nosso episódio de sabedoria, a gente vê o que é sabedoria e o que é conhecimento. E ele traz aqui sabedoria. Né? Ele fala o que ele tem de conhecimento, o que foi adquirido de conhecimento ir atrás de ser um zen budista, mas como ele pondera essas coisas dele, da experiência dele, e traz. No caso, ele tem os três, né? A inteligência, o conhecimento e a sabedoria. No caso, ele consegue ter as três coisas. Nirvana. Mas, então, assim, ele é uma pessoa muito interessante, né? Se você der um Google nele, você vai encontrar algumas entrevistas dele, né? E ele fala muito disso, né? Que a gente quer o crescimento espiritual, financeiro, intelectual, mas a gente esquece que quando a gente sobe uma montanha, a gente vai descer. Sim, é essa coisa de que a gente procura a felicidade e a gente esquece que a felicidade ela está no processo e não na procura, né? E não é um resultado de algo. E que não é algo estanque. Ela nunca vai ser. E ela não vai se permanecer. Você chegou lá, ela não vai permanecer. É isso. Então a gente vive ondas, né? A gente ganha dinheiro, a gente perde dinheiro. Aí você vem, não sei se acontece com vocês aí, se acontece com você, mas é aquela coisa assim, ganhei um dinheiro extra, que bom, aí vem uma conta extra também para você pagar, né? É quase como se a vida tivesse esse dom, assim, de trazer para nós essas provas, essas situações que sempre são desafiantes para nós. Sim. Então é tipo videogame, né? Quando a gente passa de uma fase, aí vem uma fase mais difícil um pouco para ver se você realmente aprendeu aquilo que você deveria ter aprendido. Eu acho legal que ele fala muito, assim, né, se a gente puder pegar uma essência do livro, é o quanto a gente evita as sensações, as emoções negativas.
seja tristeza, raiva, estresse, inveja, Sim. né? Ou como a gente se apressa, né? Para não entrar em contato com isso. A gente se apressa em descartar isso. A gente se apressa em descartar. E não querer isso e passar correndo. E muitas vezes tem aquele discurso, eu não sinto inveja. Ou exato, sinto raiva. mas aí como a resistência, na verdade, ela muito mais prolonga Sim. a sensação negativa do que o contrário. Então, não quero sentir, é muito, não quero, não E sinto. aí você fica fazendo aquilo, repetindo aquilo em você. Então, na psicologia, a gente tem algo que se chama profecia autorrealizadora, né? Que é aquela coisa assim, eu não quero ser igual à minha mãe. Ele fala isso. Eu não quero ser igual à minha mãe. Aquilo que você mais odeia, você passa tanto tempo focado naquilo. Trecho dele. Aquilo que você mais odeia, fica tanto tempo na sua cabeça que você passa a se comportar cada vez mais como aquilo. Exatamente. Mas e por que isso acontece? Porque o afeto, né? Eu já falei isso aqui várias vezes, eu vou continuar falando, muitas vezes ainda, porque é difícil de entender que a emoção ela é uma ação, né? A emoção ela é uma ação, ela é uma microação da pele para dentro. Sim. É uma atitude. Então, quanto mais a gente fala, não vou fazer aquela atitude, mais daquela atitude a gente está fazendo, sem nem se dar conta. Sim. Então a gente vai cavando o próprio buraco. Por isso que se chama profecia autorrealizadora. Então, quanto mais eu falo que eu não quero aquilo para mim, mais eu me aproximo disso. Mais eu me aproximo daquilo, porque aquilo está também no foco. Ao invés de focar, então, o que eu quero para mim? Que tipo de pessoa eu quero ser? Que tipo de atitude eu quero ser? Sim. Né? Então, acho que entra nisso um tanto. Super tanto. O estilo do livro, também é legal falar, ele faz os capítulos e como é que é a estrutura. Isso é muito sábio. Então, é muito sábio essa estrutura dele. Então, tem os capítulos, e aí ele fala um pouco, ele discursa um pouco da experiência dele, do conhecimento, da sabedoria, e depois vem frases que vão resumir não é que vão resumir, mas essas pequenas frases que são lembretes, né, que são pequenos lembretes práticos daquele assunto que ele está tratando no capítulo. Isso faz com que você processe de uma forma prática aquilo que ele falou no texto. E eu gosto muito que ele fala dos conhecimentos através do storytelling. Sim. É sempre contando uma história de uma experiência que ele teve, de uma experiência pessoal ou de alguma anedota. Uma anedota, por exemplo, que me chamou muita atenção no capítulo 1, em que ele fala sobre a importância do descanso. E falando da importância... Capítulo maravilhoso. Maravilhoso. Descanso, né? E começa, ele já começa, então vamos desacelerar, né? O universo, então, a gente pensa que a nossa mente... ela está acelerada, então o universo também está acelerado e são duas coisas completamente diferentes. É o tempo da vida, não é o tempo virtual dos nossos pensamentos. Então, ele é um tempo biológico. A gente precisa entender que o universo ele segue, a nossa mente está aqui. E o universo ele segue independente da nossa mente. Então não é porque a nossa mente está acelerada que o universo está acelerado. Isso. Mas a sensação que a gente tem é que quando a nossa mente está acelerada, o universo está acelerado. Sim. Mas isso é uma sensação subjetiva. E ele fala muito disso, né? Da sensação subjetiva, do inconsciente, do subconsciente. E aí ele fala, por que eu sou tão... eu sou muito ocupado, eu sou um zen budista, poxa. Eu sou um monge. Eu tenho uma agenda cheia. Meu, que pode é isso, né? E tal. E aí ele fala o quanto ele gosta disso, porque o propósito que ele tem nisso e tal. Mas, então ele fala sobre isso e tem uma anedota. Sobre tempo. Eu gosto. Sobre dar tempo. Tempo das coisas. Então, o tempo de experimentar o negativo. Tem que dar tempo. E aí ele fala, uma panela suja. Como você faz? Você coloca água e espera. Sim. Porque aí a sujeira desgruda. E aí ele usa essa frase. Então, as nossas feridas são da mesma forma. Em vez de jogar água, a gente joga tempo. Sim. Quando elas estiverem prontas, elas cicatrizam.
E a gente pega a panela e a gente quer tanto limpar aquela panela que a gente pega o bombril e acaba com o teflon da panela, né? Fernanda que me odeia, porque eu acabo com as panelas, enfim. Não, agora eu aprendi que não vou dar tempo. Então, a gente vai aprendendo, né? E eu sou meio da roça, meio da cidade. Eu sou da cidade, mas convivi muito na roça, né? Então a gente tem essa coisa de... Eu sempre ouvi muito isso, né? Da sabedoria ali da vida, né? Da sabedoria da terra, vamos dizer assim. Que não tem nada melhor do que o tempo para curar as nossas feridas. A gente tem isso no nosso Brasil, né? Como sabedoria popular. Sim. Que o tempo cura todas as feridas. E essa coisa do tempo é curioso porque os gregos eles têm 2 tempos. Cronos. Né? Cronos e o Kairos, ou Kairos, cada um fala de um jeito, né? Gente, como eu que é o tempo, isso. O reloginho, o tempo tá aqui, a gente precisa também se adaptar ao mundo. E o Kairos é um tempo divino. E é o nosso tempo, é esse tempo da fugaz, que passa muito rápido, e que é esse tempo que dá propósito. Ele passa rápido, mas às vezes ele pode ter a sensação de ter sido muito demorado. De ter sido demorado. Por quê? Porque é o nosso tempo interno. Então depende... Lembra que eu falei que emoção é ação, né? É dessa microação interna, porque nós temos a capacidade de esticar o nosso tempo interno, de alongar o nosso tempo interno, ou a gente tem essa capacidade de apertar e pressionar o nosso tempo interno para a gente ficar corrido, acelerado e no sofrimento. E projetar em direção ao futuro ou ao passado, porque essa também é uma coisa do descanso, né? Mas é tão interessante... aí entra o nosso episódio da espiritualidade, que a gente falou de sincronicidade. Sim. Bom, hoje, no dia da gravação aqui, levei minha filha na aula de handball que ela faz aos sábados. Na volta eu fui abastecer o carro e eu parei num posto, porque eu fui para um lugar que há muito tempo eu não vou, e abasteci num posto que eu não abasteci há muito tempo. No final do abastecimento, o moço vem e fala assim: toma, moça, tira uma frase pro seu dia. Ai, que coisa linda. Eu fiquei encantada. Eu fiquei encantada. E tinha um monte de papelzinho colorido, assim, dobradinho, sabe? E eu fiquei encantada com aquilo. Uma delicadeza. É uma delicadeza, assim, que eu vinha num... né? Acelerado. Que eu olhei e falei, nossa, né? Eu tirei... a frase que eu tirei. É no silêncio que a gente mais aprende. O silêncio é tempo. É esticar o tempo. É nas dificuldades. A dificuldade nos molda. Então, essa foi a frase que eu tirei hoje. E então, nesse capítulo até, né, ele fala da beleza, por exemplo, da música estar na distância entre uma batida e outra, Sim. que é o silêncio. Como você falou do discurso, do vocabulário, como o importante, né, quando a gente fala, é a prosódia, é o ritmo da nossa fala. E o ritmo envolve isso, né, o intervalo, o que a gente põe, a pausa que a gente põe. Então, como o silêncio, o tempo, ele é importante, a água é importante para soltar aquela sujeira. Tem algo que eu acho interessante aí de neurologia, talvez você saiba mais que eu explicar isso, talvez é só uma coincidência, mas daquelas coincidências, muito coincidências, de que a área responsável, uma das áreas, né, responsáveis pela linguagem no córtex, ela fica bem acima da área motora, né? Então essa ligação entre o córtex motor, então a nossa motricidade, os nossos gestos, o nosso corpo, com a linguagem. A gente chama de comunicação não verbal, né? Ela é muito forte. Ela é muito forte. Inclusive isso, do ritmo. O ritmo que a gente tá também vai dar o ritmo dos nossos pensamentos, porque pensamento é linguagem. Sim. Né? Então também vai dar um certo ritmo e uma qualidade dos nossos pensamentos. Aliás, indo para uma... longe do livro... nós estamos fazendo um parênteses aqui do livro. Longe do livro, né? Mas existe no DSM-5 hoje, né, um diagnóstico que chama transtorno de comunicação social. Opa. Porque pessoas que parecem com o espectro autista, mas não são, não tem, né, alguns detalhes não encaixam. Na verdade, a dificuldade delas é de fazer uma comunicação não verbal, de ter essa linguagem
não verbal social adequada. Ok. Mas são pessoas que não preenchem os critérios, enfim. Só um parênteses. Mas continuando aqui no livro, né, voltando pro livro, ele também fala bastante, né, acho que a essência do livro é muito mindfulness, né? Que mindfulness, então a gente fala de atenção plena, de trazer o momento presente, a importância de você parar e falar, peraí. Qual a qualidade da minha presença nesse momento? O que está acontecendo comigo? Exato. Então, ele fala disso, né, de você conseguir, com essa atenção, se aproximar das suas emoções. E por isso ele fala, tem uns capítulos ele fala, seja amigo das suas emoções. E essa questão de poder conter, eu acho bonito isso também, né? Porque no Zen budismo tem muito isso, né? Da gente conter as nossas paixões, que é diferente da gente segurar, né? Da gente apertar, falar, não posso sentir isso, não posso comer doce, não posso... Que é diferente de fazer uma contenção, porque a contenção, ela é gentil. Sim. Né? E então, aí vem o capítulo seguinte, que ele fala de conter as suas paixões, conter o seu entusiasmo. Conter o seu entusiasmo. E eu acho isso lindo, tão bonito, porque eu trabalho muito isso com meus pacientes. Eu falo, vamos conter as nossas ambições, porque as pessoas chegam e elas vão fazendo a prática ali comigo. E a prática formativa, ela tem um pé no Zen budismo, porque o Kellerman, ele ficou 3 anos na Floresta Negra estudando como mestre Zen. E muito da prática formativa tem a filosofia ali do Zen budismo, né? E aí quando a gente faz algo pequenininho, um micro movimento, e a pessoa fala, nossa, eu senti algo mudou aqui em mim. Eu mudei a forma como eu me relaciono comigo. Ela logo quer ficar expert nisso e fazer... Né, eu falo, calma. Eu tava pensando no grupo. Eu faço uma coisa, já quero ser a instrutora, chefe, master, blaster. E aí, eu falo assim, olha, tem 15 anos que eu tô nisso. E às vezes eu fico tomada também por uma emoção. Às vezes eu não consigo fazer. Porque faz parte da vida. A gente tá num processo de aprendizagem. É um processo formativo que só termina do jeito que a gente conhece, desta forma como a gente está hoje, quando a gente morre. Sim. Aí para lá eu não sei o que acontece, também não posso dizer. Mas eu acho que essa questão da contenção é muito interessante. E ele traz experiência enquanto professor. Né? Ele fala de ele começou a lecionar. Ele falou assim, olha, a melhor coisa que eu posso fazer pelos meus alunos é que eles saibam meditar, assim, sair de si, se observar de uma forma contemplativa. Se eu puder ensinar isso para meus alunos, vai ser o maior presente que eu vou ter dado, o maior ensinamento que eu vou poder ter dado para eles. E por causa disso, ele falou que ele dava mais lições do que os outros professores. Que ele, enquanto os professores marcavam um jantar por semestre, ele marcava de ver os alunos toda semana, encontros, e ele começou a observar, mas por quê? Porque ele estava tomado por uma paixão, gente, isso vai fazer muita diferença. Então, o entusiasmo dele estava enorme, só que esse entusiasmo, ele cresceu tanto, que ele começou a perceber que estava abafando. Ele estava sufocando os alunos com tanta demanda, né? Ele ficou exigente. Então, é algo para a gente aprender também, né? Que às vezes... como nós, às vezes, somos mais formados que algumas pessoas em algumas coisas, né? Então, a gente fala assim, tem gente que é mais formada numa coisa, tem gente que é mais formada na outra, né? Não tem um melhor ou um pior, tem o mais formado e o menos formado. Então, como ele era mais formado naquilo, e ele só tinha uma aula, né? Uma turma, vamos dizer assim, ele ia e com tudo que ele tinha para oferecer, e foi expandindo. E aí ele foi sufocando quem estava junto, porque os alunos tinham outras aulas, outras lições, outras provas para fazer. E ele não estava percebendo, se dando conta do tamanho da vida do outro. Exato. Quando o nosso entusiasmo ele chega num ponto, ele nos cega. A gente perde a empatia. Foi exatamente isso que aconteceu, né? Bem isso, assim, aí ele fala muito assim do remédio e veneno, né? Então, assim, aqui, e eu vejo isso na minha prática médica, né? Então, às vezes as pessoas
Tem psicólogos que me encaminham pacientes. Puxa, mas você não medicou o paciente. Aí eu falo, mas se o paciente não estiver pronto, precisa ser medicado, para ele aquilo é um veneno. Sim. Os efeitos colaterais, eles vão ser muito mais, vão falar muito mais alto do que os efeitos benéficos. Então, existe isso, a gente precisa ter o contato, nosso entusiasmo, eu posso acreditar muito na psiquiatria. Muito, em muitos remédios. Eu sei que tem as suas, mas eu acredito muito no que eu posso oferecer. Mas se eu não fizer uma relação com a outra pessoa e a outra pessoa compartilhar isso comigo, é sempre aquela coisa, né, que é muito difícil para nós enquanto ser humano, e às vezes até nós que somos psicólogos também a gente tem dificuldade de encontrar o outro onde ele está. Então, não é puxar o outro para onde a gente está, mas encontrar o outro onde ele está para que a gente possa caminhar junto. Exatamente. Para onde a gente quer. Não é nem onde a gente quer, onde a gente acha que o outro tem que ir, né? Aí é o nosso aí é uma valor. prepotência, né? É uma prepotência nossa de que a gente acha que a gente sabe o que é bom para o outro. Que é bem difícil. Sim. Então. Eu acho muito bacana que ele traz a experiência dele de mochilão. Que ele foi viajar com o melhor amigo dele. E eu fui viajar com a minha irmã. Olha só. Eu fiz um mochilão de 4 semanas com a minha irmã na Europa. Eu tinha 24 anos. Ah, muito bem. Né? Porque eu nunca me aventurei desse jeito. Então, olha só, foi uma experiência e tanto. Porque a gente, né, com 15 anos, a gente podia escolher entre uma festa ou uma viagem. Uhum. A minha irmã escolheu a viagem da Disney e meu pai me mandou com ela. A adulta responsável. Eu com meus 13 anos fui pra Disney na viagem de 15 anos da minha irmã, né? Só que a minha viagem, eu queria um mochilão. E aí, com 15 anos, não dava. Meus pais me mandaram com mochilão, então ela ficou lá pros 24 anos e aí eles mandaram a minha irmã junto. Ok. Claro. Aí foi a outra junto. Justo. Já, justo. Justo, eu fui na dela, ela foi na minha, claro. Tá tudo certo. Mas, assim... Não, ainda mais adulta, né? Gente, já as duas adultas. Eu comecei a me irritar com coisas, assim, mínimas dela, de jeitos dela fazer. E aí teve um dia que a gente brigou. E a gente teve uma ruptura, assim, isso na primeira semana. E aí, né, depois dessa ruptura, de a gente brigar, a gente encontrou o nosso sweet spot, né, que é o nosso lugar ideal. Então eu percebi que todos os dias eu tinha que sair sozinha. Então, isso é essencial. Ficar um tempo na praça da cidade onde estávamos, ouvindo música e observando as pessoas. E ela fazendo aquilo que ela queria, que ela precisava fazer. Então era isso, todo dia. Eu ia lá pra praça, sentava. Com MP3 player. Na época MP3 player. E ficava lá, ficava observando as pessoas, como elas se... E aquilo me acalmava, de forma que eu podia ser gentil com a minha irmã e ela podia ser gentil comigo. Então aí é o que ele traz dos relacionamentos. E a anedota com a lareira. Não, eu falo que é o seguinte, pra mim, eu fui atleta, né? E eu morei muitos anos em repúblicas, diferentes repúblicas, com pessoas diferentes. E por mais que cada um tivesse a sua rotina diferente, porque eu estudava, ia pra faculdade, tinha os treinos, mas aí a gente treinava junto. Cara, morar em república me ensinou o que é casamento. Me ensinou a conviver com o outro, com a mania dos outros, a conversar com o outro, tipo, não, então nós vamos ter que escrever as regras de casa e grudar na pia cada regra no seu local, porque senão não dá pra gente conviver. Senão vira anarquia, né? Senão vira anarquia, como é que a gente vai fazer esse negócio aqui funcionar? Mas, olha, é um negócio difícil. Quanto mais jovem a gente é, mais difícil também, né? Mas eu acho que essa anedota da lareira que ele traz, ela é porque a gente sente, né? Então, quando a gente sente... Então, ele fala assim que o relacionamento é como você sentar perto de uma lareira. Se você sentar perto demais, não vai te queimar. Sim. Vai doer, vai machucar, vai lesionar, não é legal, não é bom. Se você se afastar demais, você não vai sentir o calor. Ou seja, os benefícios que aquela conexão, que aquele relacionamento traz para você. E isso não é um ponto estático. É um ponto dinâmico. Por isso que ele exige sabedoria. Exatamente.
o momento de me aproximar, o momento de me distanciar, como você fala muito, né, dos pulsos. Sim, exatamente. A contração, a expansão. E como eu acho, sim, né, se for uma coisa, acho que interessante dos relacionamentos, é isso. Como é que eu olho para o outro como aquilo que ele é, e não a partir da expectativa que eu tenho de quem ele seja. Né? Então, por mais que eu falo, né, a gente é treinado, às vezes, eu pelo menos fui bem treinado, para procurar o potencial das pessoas. Só que nos nossos relacionamentos pessoais isso pode virar uma faca de dois gumes. Por quê? Porque você cria a expectativa de que então aquela pessoa vai preencher aquele potencial que ela tem. Porque ela também vai estar interessada nisso. E às vezes não. É com o teu entusiasmo. Exatamente, porque às vezes é do meu interesse aquele potencial, mas não é do interesse da pessoa, né? Então é o seu entusiasmo. E aí eu acho que nesse sentido o Kellerman tinha uma sabedoria que uma vez eu assisti umas palestras dele, o pessoal conta bastante disso. Você fez terapia com ele, Eu fiz terapia com ele, eu tive esse privilégio de fazer algumas sessões com ele. E ele virava, assim, as pessoas faziam perguntas para ele às vezes. E as pessoas, principalmente aqui no Brasil, achavam ele muito grosso. Porque ele respondia, ele virava e ele falava assim, olha, isso que você está me perguntando não é do meu interesse. Eu não sei. Agora, se você quiser me perguntar sobre a prática formativa, sobre a psicologia formativa, eu posso te responder. E eu acho isso uma coisa assim, a gente poder aceitar o nosso próprio limite. Exato, também, o que é do tipo, nosso interesse, o que não é. Isso eu não sei. Inclusive pra gente poder se relacionar genuinamente com o outro, né? Porque a gente Isso está no capítulo dos relacionamentos. Exato. Esse é um fator principal de relacionamento, de eu poder entender o que é do meu interesse. Então, você sabe que isso é muito bacana. O que é do meu interesse também é o eu não saber tudo. Porque quando eu não sei tudo, eu dou espaço para o outro contribuir. Sim. Então, eu estava nas férias com meu filho, com a minha mãe. Mamãe, aí ele falou, mamãe, você sabe, não lembro o que era, sabe o que é? Eu, sim, filho, sei. Aí minha mãe, por que você falou que você sabe? Eu escutei, ela falou assim, deixa ele contribuir. É que tava ali no automático. Tava no automático, eu falei, poxa vida, realmente, eu não dei o espaço para ele trazer para mim o aprendizado. Né, o que seria muito importante para ele. Então, ele falou, esses pequenos... Mas olha só, a gente precisa desacelerar. A gente precisa desacelerar e a gente precisa, nós duas, eu e você, que a gente tem um background muito parecido nesse sentido, e algumas pessoas também têm isso, da gente ter tido uma vida mais acadêmica, uma certa vida acadêmica, a gente é muito da prática também. Sim. E na academia você tem que saber. Porque senão você é massacrado. Exato. Então nós somos muito bem treinadas para responder de prontidão. Eu sei o autor, eu sei o ano, inclusive. Entendeu? E se a gente não tiver essa resposta, a gente se sente Exatamente, eu sei de onde tá, inclusive te mostro a página, né? Então, para mim foram muitos anos assim de treino para chegar e falar, nossa, não, isso eu não conheço. Me explica. Isso eu ainda não vi, esse livro eu ainda não li. E como isso é importante, né? Isso é bem importante. Mas dá espaço. Demorou pra mim, pelo menos. Essas férias mesmo, né? Eu escutei da minha mãe, por que você falou que você sabe? Ele tava querendo te contar, ele tava querendo te... Eu falei, nossa, olha que... Né? E como é importante a gente... Né? E esse foi o momento de desacelerar. Eu tava num... Você percebe, você sente um... Sabe que você está dirigindo o carro? Você freia o carro, você sente a mudança? Isso é o desacelerar. Pensa nisso. Sente isso. E essa coisa de abrir espaço na relação, né? E aí eu vou entrar no próximo capítulo, porque daí eu vou fazer uma conexão aqui. Quando a gente abre esse espaço na relação em que o outro pode contribuir conosco, a gente pode contribuir com o outro, a gente vai construindo algo que se chama amor. Né? Porque o amor, ele é uma construção. Sim. A paixão não. Então, tem uma frase muito bonita que eu não vou saber de quem é, que fala que a gente se apaixona por algumas coisas da pessoa, que a gente se apaixona pelas qualidades da pessoa, mas a gente ama apesar de saber todos os defeitos. Exato. O amor, ele vem com o conhecimento dos defeitos, da aceitação dos defeitos. A paixão é um encantamento pelas aquelas coisas lindas, maravilhosas. Exato. Por isso que eu falei até que
né, nesse capítulo de amor que ele descreve o primeiro amor dele, pra mim foi paixão. Sim. Aí fica o meu questionamento. Eu acho que ele descreve uma paixão, ele não descreve um amor, porque não foi uma construção. Né, mas Não, e aí às vezes a gente fica idealizando, né, uma certa imagem. A gente fica idealizando uma pessoa ou uma certa coisa, né? Não precisa ser, a gente não se apaixona só por pessoas, né? Não. A gente se apaixona por coisas, assuntos. Por assuntos, por algo que eu quero comprar, por atividades. E a paixão, ela tem um tempo de existência, inclusive fisiológico. Né? Fisiologicamente a gente não aguenta ficar apaixonado muito tempo. Né? São 6 meses, porque, nossa, é um custo tremendo. Tremendo, gente. Ocitocina demais, não dá. Não dá. Ocitocina e dopamina demais, com endorfina ali, ó. E entra num padrão obsessivo de pensamento, exato. Né? A paixão tem essa característica também de ter uma obsessão de pensamento. Sim. Então é um desgaste muito grande para o organismo e a gente não pode pagar tudo isso. Esse custo todo. Então, ou a gente transforma em amor, né? E aí existe essa possibilidade, ou a paixão acaba. Sim. E a coisa acaba, e o interesse acaba, e vira mais aquele hobby guardado no seu guarda-roupa, que você não sabe o que fazer com aquilo. Depois de anos você olha e fala, um dia eu aprendi esse negócio aqui. A raquete de tênis lá. Estava aí, já teve. Já teve. Mas é interessante isso, que, né, que quando ele fala do amor, e ele conta a experiência dele de amor, você vê que é uma experiência bem de monge. É uma experiência de monge. Tem outro jeito. Tem um outro jeito de encarar, assim, até ele fala de como ele se sente um pouco constrangido em contar. Por isso que eu falei que foi mais uma paixão, porque tem uma coisa ali de idealização, sim, de não construção. De não construção, de não estar ali junto, fazendo, né, etc. Porque eu acho que o amor tem isso, tem essa coisa cotidiana e banal. Eu acho que o amor, ele é banal. Ele é banal no sentido de que, tipo, é o feijão com arroz. Exato. Como as crianças falam hoje, é entediante. Estou entediado. Hoje eles falam assim direto, né? Estou entediado. Mas, poxa, todo dia a mesma coisa, sempre igual. E o amor, ele é construído aí, né? Então, eu falo que meu namorado é a pessoa que eu hoje admiro, o homem que eu mais admiro na face da terra, assim. Pela paciência, pelo modo como ele é. Tem todos os defeitos dele, como eu também tenho muitos defeitos. Mas, assim, eu aprendo com ele em cada micro coisinha, às vezes, que eu vejo ele fazendo, a forma como eu vejo ele fazendo, o jeito de pensar a vida. E eu falo, nossa, isso aqui eu posso aprender um pouquinho mais pra mim. E talvez tem coisas que ele aprenda comigo também, sim, que a gente se contribui, a gente se mistura, mas sem deixar de ser, né? Eu sem deixar de ser eu, ele sem deixar de ser isso ele, é e a gente se mistura. Isso é muito importante. E a gente se influencia de alguma forma e a gente vai criando uma parceria, um companheirismo, e que a gente vai caminhando junto. Então não tem uma grande paixão, né, hoje, depois de passado alguns anos. Porque a paixão, ela não, em termos, se for colocar darwinianos aqui, ela não é inteligente. Não, eu sou, né, eu sou evolucionista total. Então a paixão é uma coisa que você deixa de comer, você deixa de... não te leva para a sobrevivência, te leva para a morte. Então, a paixão não é algo adaptativo. Exatamente. É necessário, ok, mas tem que passar disso para outra, né? E aí, então, tem o amor e tem os desafios da vida. Depois ele entra, né, na vida. Dos grandes desafios da vida. Então, vamos rapidamente, assim, passar pelos tópicos principais que o livro, né? Então, nós vamos fazer um resumão aqui nos tópicos principais do livro, né? Pra gente ir finalizando e fechando, certo? Acho que o primeiro capítulo, que é desacelerar, né, e poder estar presente, a qualidade da nossa presença. A qualidade e o aprender a sair e perceber a nossa mente sem se tornar ela. Isso. Sem se tornar os pensamentos, sabe? Se você se olhar... A gente poder olhar e falar, tá, o que é da minha experiência e não da fantasia virtual que é o pensamento. Eu falo, o pensamento, ele tem um tempo virtual, ele é uma fantasia virtual. Isso. E a experiência, ela é real. Então, o que é essa minha experiência? Então, a gente estende o tempo para a gente ficar na experiência.
O desacelerar é isso, a gente estender o tempo. Sim. Né? O segundo tópico é a autocompaixão, né? E a aceitação. Porque se a gente não tem compaixão por nós, como é que a gente vai dar para o outro? Se a gente não se ama, como é que a gente ama o outro? E aceitação é se a gente resiste, aquilo entra mais na gente. Exatamente. Quando a gente aceita, a gente a profecia realizadora. A gente deixa ir, né? Então, o poder da pausa, do silêncio, da reflexão. Exatamente, né, gente? Aí dica, né? Uma dica muito importante para nós. Para no fim do dia. Tenha um diário para você. Escreva. Você pode colocar em tópicos, não tem problema. Mas aquela coisa bem meditação estoica mesmo, né? De parar e falar que o que aconteceu no meu dia hoje, como é que eu reagi, o que eu senti e o que eu posso aprender comigo mesmo dentro dessa situação. É como o papelzinho que eu tirei no posto hoje, né? Exatamente. Que os maiores aprendizados estão no nosso silêncio e que a dificuldade nos molda. Aí eu também abro um espaço aqui para falar da Petra Chaves, né? Com o livro Escute Teu Silêncio. Sim. Que ela traz exatamente isso, a importância disso e como num mundo tão barulhento a gente se incomoda com o silêncio. Sim. Mas como ele é importante. E os desafios da vida. Eles sempre vão estar aí. E é como o papel também que eu tirei hoje, que não falou só do silêncio, mas falou que as dificuldades nos moldam, né? Então, ele fala até isso, né? A gente fica feliz quando a gente supera uma dificuldade. E essa coisa da gente ser capaz de aprender sobre nós mesmos, né? Então, acho que os desafios da vida, ele também vai contando um tanto sobre essa questão da impermanência da vida. Sim. Né? Então, se a gente tem essa capacidade de aprender sobre as nossas próprias capacidades, né, a vida sempre vai ter seus desafios. Então, para a gente não ficar esperando que ela estabilize, que ela, né? A Pema Chodron fala muito isso, né? Que a esperança ela vem junto com o medo. Então, que a gente tem que se desesperançar. Né? A desesperança é que traz para nós confiança. Porque a gente fica esperando que as coisas estabilizem, a gente fica esperando ter controle sobre as coisas, a gente fica esperando, né, saber o que vai acontecer. E quando a gente perde essa esperança, quando a gente pode ter uma desesperança de que, tipo, eu não vou ter controle, eu não sei o que vai acontecer, e eu talvez, né, esteja entregue à vida, a gente pode confiar na nossa própria capacidade de dar conta dos desafios que a vida trouxe para nós. Essa é a aceitação na sua mais pura forma. Sim, sim. É difícil, mas é verdade. E ele fala muito dos relacionamentos, né? Relacionamentos saudáveis, né? Tópico de medicina e estilo de vida. O quanto os nossos relacionamentos, eles contribuem para a nossa qualidade de vida e longevidade. Né? E aí uma das partes que eu mais gosto, que é escute seu corpo. Então, gente, veja só, não sou só eu que estou falando, não era o Kellyman falou disso lá em 1970, começou a falar disso em 1960 e poucos, 1970. E hoje está super, super, super em alta, The Body Keeps the Score, o livro, o Damásio, o Gabor Maté, o mito do normal. A própria Brené Brown, que a gente fez o Clube do Livro, também fala sobre essa coisa de escutar o corpo. O Hilberman também. Permissão para sentir. Permissão para sentir. Então, assim, vamos lá, gente. Na verdade é isso, né? A nossa experiência, ela é corporal. A gente não tem como dissociar a mente e corpo e falar que não os nossos pensamentos são o carro-chefe, nosso cérebro vai mandar em tudo. Isso não é uma verdade, né? Então, quando a gente vai pela nossa experiência, a gente vai encontrando justamente essa capacidade de significar. A gente vai encontrando essa capacidade, aí a gente entra com o Viktor Frankl, maravilhoso, né? Maravilhoso. De criar sentido para as coisas. Man Searching for Meaning. Exatamente. É o livro dele, O Homem em Busca de Sentido. Certo. Eu acho E, aliás, todos as indicações de livros, todas as menções que a gente faz aqui, vocês encontram lá no nosso site, www.tempoproprio.com.br. E tem muito conteúdo bacana lá, legal, de livro. Então, todas as coisas dos autores que a gente fala, a gente comenta às vezes en passant, né, bem rápido, porque a gente não consegue aprofundar. Mas se você quiser se aprofundar, lá tem tudo
e um pouco mais. Mas E aí eu acho que é isso, né? O Viktor Frankl tem essa questão de buscar sentido, e quando a gente fala de criar sentido, de buscar sentido, e aí o Viktor Frankl fala do esperançar, né? Enquanto criar sentido, que é diferente. Do perder a esperança da impermanência, na verdade. Exatamente. São coisas diferentes. Porque o Viktor Frankl, ele fala que justamente na impermanência, quando a gente busca um sentido, né? Quando a gente tem a esperança de que a gente dá conta de passar por aquilo, e que a vida continua, né? Que é a mesma coisa de, então eu aceito isso que tá aqui, mas eu também posso dar continuidade para mim. A gente cria isso que a gente chama de resiliência, né? A gente busca sentido e a gente encontra o significado em pequenas coisas. Eu falo que é ver o botãozinho da flor nascendo. Inclusive aqui, né, como eu falei, ele traz um prefácio e depois as frases. Tem algumas frases que ele fala em relação a como a gente lida com o significado dos nossos empregos. Sim. Que é importante a gente encontrar um significado no nosso emprego para ele ter um propósito. Nosso fazer. Nosso fazer, né? O ser e o fazer. Né? Então eu acho que eu sou muito sortuda de ter escolhido o que eu escolhi, porque eu acho que a psicologia é um artesanato. Então, por mais que as pessoas falem, porque tem um método lá, práticas baseadas em evidência, todo mundo vai fazer tudo igual. A forma de fazer, né? O modo como a gente faz com cada paciente, Sim. o que cada paciente exige de nós, para onde a gente diferente. vai com cada um. E como é uma modulação, é um artesanato, construir mesmo, e é um aprendizado costurar com cada um. É um compartilhar constante. Eu falo que eu me sinto realmente também, eu me sinto abençoada, assim, privilegiada de poder aprender com a experiência de tantas pessoas. Sim. Porque até também no livro fala isso, quando a gente cuida, a gente se cuida. Exatamente. E aí é isso, né? Acho que o aprendizado final disso tudo a gente faz com a gente pra gente fazer com o outro. Então também tem esse detalhe que ele vai falando o tempo inteiro, da autocompaixão, do cuidado, do desacelerar. Então a gente faz conosco pra gente ajudar o outro a fazer com ele também. Seguindo os nossos valores. Sim. Que é uma linha que o pessoal da ACT, né, da terapia de aceitação e comprometimento, que eu adoro. Eles falam muito isso dos valores. Eu acho que quando a gente está alinhado com os nossos valores, quando as nossas ações estão alinhadas com os nossos valores, a gente consegue sustentar, a gente fica pleno. Sim. Então a plenitude, ela se dá. Ela nos encanta também, né? Exato. A gente às vezes não consegue, às vezes a gente cai, pisa fora. A gente menos consegue do que consegue. Exato. Só que a gente sente isso. Trazendo pro corpo. Tem uma estranheza. Tem uma estranheza. Quando a gente age fora dos nossos valores, existe essa estranheza que a gente não consegue sustentar. Exatamente. Então a plenitude, ela se encontra na sua ação dentro dos seus valores. Isso. Beleza. Então a gente fica por aqui. Esse foi o nosso Clube do Livro. Pro próximo, leiam. Quem não leu, leia. Quem leu, e eu recebi várias mensagens de pessoas assim, nossa, eu já li, mas eu vou reler. Porque realmente essas frases que ele coloca, elas inspiram a gente e ressoam, né? E botam a gente de novo, volta pro, né? Então acho que é um livro, sabe aquele livro de consulta? É tipo livro de de cabeceira, né? De cama, assim. Deixa eu ler uma frase hoje pela manhã. É um bom livro. Acho que é isso. Para o nosso próximo Clube do Livro, a gente vai ler O Ato Criativo, Uma Forma de Ser, do Rick Rubin. É um produtor de música, vale muito a pena ler. Ele vai contar sobre criatividade e a metodologia que ele foi desenvolvendo, como que ele foi entendendo o que é criatividade, como que ele faz para sustentar a criatividade na vida dele. Então acho que pode ser bem interessante para nós. Não sei nada, vou aprender com vocês. Mês que vem a gente falará sobre isso. Eu comecei a ler, eu ainda não terminei. Eu tô no primeiro capítulo ainda, mas vamos lá. Se você gostou dos episódios, se você curte o nosso conteúdo, se inscreve no nosso canal, isso ajuda a gente a continuar fazendo isso. Acesse o nosso site www.tempoproprio.com.br. Deixa seu joinha se você achou legal, compartilha com alguém que você acha que pode se beneficiar, se sentir inspirado com isso daqui que a gente está fazendo.
que é para todo mundo. Exatamente. Nosso objetivo é esse, né? É que as pessoas possam levar alguma coisa para elas, usar na vida. E aí, quem quiser contar pra gente, a gente tá aqui também. A gente se vê na próxima. A gente se vê na próxima.